você vai encontrar milhares de chocolates. R$1,19 qualquer barra de chocolate que você tá vendo aí, tá? R$3,99 qualquer latinha dessa? Qualquer latinha, R$3,99. Você já percebeu que seu dinheiro vale menos com o tempo? E o que antigamente você comprava um carrinho cheio no supermercado, hoje você compra apenas alguns itens. Isso acontece por conta da inflação. Mas como que ela funciona? Inflação é sempre ruim? E como que a gente pode se proteger da inflação? É isso que você vai entender no vídeo de hoje. Então já deixa seu like, fica até o final do vídeo comigo para você não perder nada do que eu vou te falar nesse vídeo. Primeiramente, o que é inflação? Inflação se define como uma perda do poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, quando em determinado período de tempo você consegue comprar menos bens e serviços do que você conseguia comprar antigamente. Um pouco de inflação é até normal e saudável para a economia, porque incentiva o consumo e também os investimentos. Mas quando essa inflação sai do controle, aí causa muitos problemas. Mas como que a inflação é calculada? Os economistas usam uma cesta de bens e serviços para medir a inflação. Ou seja, eles veem quanto estão custando aqueles bens e serviços e comparam da última vez que foi feita a medição. O índice mais comum nos Estados Unidos é o CPI, ou Consumer Price Index, Índice de Preços ao Consumidor, e calcula a variação dos preços consumidos pela população. O CPI considera 8 grandes categorias, que são alimentos e bebidas, habitação, que tem o maior peso, vestuário, transporte, saúde, lazer, educação e comunicação, e o último, que são outros bens e serviços. De todos esses, o que mais tem peso no CPI é o da habitação, com mais ou menos ali 42%. Outros índices importantes nos Estados Unidos são o PPI, que é o Producer Price Index, índice de preços ao produtor, o GDP Deflator, que é o deflator do PIB, e o Core CPI, que é o núcleo da inflação, sem alimentos e energia. Desde 1913, a inflação nos Estados Unidos gira em torno de 2 a 4% ao ano. E o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, usa esses números para poder fazer decisões na política monetária do país. Nos Estados Unidos, a gente teve grandes períodos de inflação no pós-guerra e também nos anos 70. Já no Brasil, o nome do nosso índice de inflação é bem parecido, e ele se chama IPCA, e talvez você já deve ter ouvido por aí antes. IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o principal índice de inflação do Brasil e ele é usado no Banco Central. Também, muito parecido com os Estados Unidos, ele pega uma cesta de bens e serviços e mede qual foi a variação dos preços desde a última vez que foram medidos. Outros índices de inflação que são usados no Brasil são o INPC, o IPCA 15, IPCA-E, o IPP, o SINAP, o IGPM e o IPC-FIP. O Brasil enfrentou um período de hiperinflação entre os anos 80 até 1994, acumulando incríveis 300 milhões por cento de inflação nesse período. No auge, os preços subiam mais de 80% ao mês. Isso quer dizer que em um mês o preço quase dobrou. Isso levou à criação do Plano Real em 1994 para estabilizar mais a economia brasileira. Como eu falei antes, uma inflação baixa, ela pode ser boa e até saudável para uma economia, algo em torno de 2% ao ano. Só que quando a gente tem altos índices de inflação, aí a gente começa a ter problemas. Mas também nós temos problemas quando nós temos inflação negativa, que ela é a deflação. Ou seja, hiperinflação é quando nós temos inflação de forma descontrolada e deflação é quando a gente tem uma inflação negativa. Ou seja, inflação é quando os preços sobem, né, de uma forma mais básica. Deflação é quando os preços caem. O exemplo mais extremo que a gente tem é do Zimbábue, que chegou a imprimir notas de 100 trilhões de moedas do Zimbábue, que na verdade não valiam quase nada. Deflação pode até parecer bom, porque você pensa, poxa, os preços estão caindo. Porém, isso pode causar recessão, desemprego e também um período de muita crise econômica. Agora a gente chegou na parte boa. Como se proteger então da inflação? A gente pode investir em ativos que acompanham ou superam a inflação, como investir num IPCA+, no Tesouro Direto. A gente pode investir em ações, imóveis, ouro, criptomoeda, outros ativos que num período de recessão eles vão subir, eles vão se valorizar. A gente tem que evitar deixar dinheiro
dinheiro parado numa conta bancária, ou pior que isso, deixar o dinheiro debaixo do colchão, porque esse dinheiro, quanto mais tempo ele fica ali guardado, mais ele tá perdendo o poder de compra. Outra coisa que a gente pode fazer é renegociar contratos com a inflação, como por exemplo, aluguéis e salários. E também a gente pode diversificar nosso portfólio para minimizar os riscos. Vamos lá, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que inflação é a perda do poder de compra ao longo do tempo. Aprendemos que ela pode ser medida pelo CPI nos Estados Unidos e pelo IPCA no Brasil. Aprendemos que a inflação pode sim ser boa e saudável em níveis controlados, porém que a hiperinflação e a deflação que causam maiores problemas. E aprendemos como a gente pode se proteger da inflação, que é investindo em ativos como IPCA, renegociando nossos contratos e também diversificando nossa carteira. Agora que você sabe tudo sobre a inflação, me conta aqui nos comentários como é que você está se protegendo dela. Dá um like também nesse vídeo se você curtiu, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!